Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Vera Lúcia. Congrego na Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, situada aqui no Gama, Distrito Federal, sob a regência da pastora Loide Ramos, presidente da obra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela. E também tenho a agradecer pela vida do pastor Gedeon Júnior, que tem sido um instrumento de Deus para nos orientar dentro da palavra. Como Deus tem nos presenteado com vários projetos que nos colocam bem pertinho da palavra, para que possamos crescer espiritualmente, crescer em todos os aspectos de nossas vidas, né? Que Deus continue usando o seu servo nesses investimentos para as nossas vidas. Glória a Deus. E hoje eu desejo que esta palavra fale aos corações dos meus amados irmãos, porque Deuteronômio tem sido bem pedagógico, tem nos ensinado muito. Aliás, a palavra de Deus é um manual de vida, né, irmãos? E ontem nós falamos do que Deus idealizou para a nação de Israel. Falamos que Deus desejou que fosse uma nação santa, abençoada, uma nação distinta, assim como Ele deseja para nós, né, irmãos? Porque pela nova aliança nós também somos o povo de Deus. Jesus Cristo nos tornou povo de Deus. Pela fé nós fomos adquiridos. O Senhor Jesus Cristo fez-se maldição por nós, né, irmãos? O Senhor Jesus cumpriu a lei. Ele foi a posteridade de Abraão. E pela fé nós também nos tornamos herdeiros, porque quem está em Cristo também é herdeiro das promessas do Senhor. Glória a Deus. Quem somos nós, né, irmãos? Pela nova aliança, o Senhor nos tornou uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, como falei ontem, para nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E foi isso que eu pensei ontem com os irmãos, que nós possamos ser ganhadores de almas, né, irmãos? Que nós possamos realmente cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não éramos povos, como diz aqui no versículo 10 de 1 Pedro, continuando falando. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, 8, 9 e 10, que nós refletimos agora. Então, nós somos uma nação diferenciada também, né? E podemos fazer o nome do Senhor ser honrado. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos agora falar um pouquinho de cada bênção. Eu não vou falar de todas as bênçãos que estão aqui, porque são muitas, mas eu irei falar de algumas. E à medida que eu for falando, eu tentarei falar o contrário da mesma. Na verdade, Deus colocou aqueles castigos, os juízos de Deus sobre a nação de Israel, devido à desobediência. O Senhor não queria aquilo para eles, de forma alguma, nunca quis. Deus sempre amou os seus. Deus sempre quis o melhor para todos nós, irmãos. Ele sempre nos dá a oportunidade de retornarmos. Não é isso? Se nós virmos a primeira geração, quantas vezes eles erraram ali no deserto, e o Senhor dando várias oportunidades e dando outras chances. E assim faz conosco todos os dias, né, irmãos? Glória a Deus pelas oportunidades que o Senhor nos dá. E o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Hoje eu vou falar da bênção da prosperidade. É uma promessa do Senhor. O Senhor quis que Israel fosse próspera. Vamos ler a partir do versículo 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha aqui mais uma advertência. Tem que ouvir a voz do Senhor, tem que obedecer, tem que seguir as ordenanças do Senhor. Este povo tinha que dar ouvido ao Senhor, não às mentiras proferidas pelos aqueles povos que eles iriam conviver quando entrassem na terra de Canaã. Então é isso. O versículo 3 diz assim: bendito tu serás na cidade, e bendito tu serás no campo.
Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, e bendito... Só até aí, irmãos. Aqui está falando de bênçãos na agricultura, prosperidade em todos os ambientes que aqueles povo que o Senhor tinha prazer em abençoar fosse. Todos os empreendimentos seriam bem-sucedidos, seja no campo, seja na cidade, produção próspera, celeiros abundantes, né, irmãos, como lemos aqui, os animais bem reproduzindo, sendo bênçãos para eles, como trazendo o alimento, né, lá naquele tempo tinha muitos apicultores, né, porque tinha muitas árvores frutíferas e as abelhas, né, polinizavam, então era muita produção de mel, de azeite, era muita riqueza que o Senhor tinha para aquele povo, né, irmãos? O Senhor diz aqui também que eles teriam celeiros fartos. Olha só, o celeiro farto, que bênção. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. O cesto era onde eles colhiam as frutas, onde eles colhiam os cereais, e a amassadeira é como se fosse um vaso de colocar os cereais dentro. Era como se fosse uma bacia de amassar, um vaso de amassar o pão, a massa para fazer o pão. Alguns chamam até de armazém, né? Que é onde coloca, como se fosse um vaso para guardar os cereais, né? Uma bênção. Aquela nação teria mesa farta. Já pensou uma mesa farta com frutas diferenciadas, diferentes frutas? Porque lá na terra de Canaã tinha uma boa terra, tinha trigo, cevada, videiras, figueiras, romeiras, muita riqueza, gente, riqueza de cobre, ouro, riquezas não só para a alimentação, mas também para a questão assim, de uma nação rica a ponto de emprestar para os demais, né? É isso que Deus quis para a nação de Israel. O Senhor idealizou isso, como diz aqui, a prosperidade nos negócios, ser bem-sucedido em tudo, né? Tudo que fizessem, seriam bem-sucedidos. Irmãos, o Senhor ama a prosperidade dos seus filhos. O Senhor não queria que Israel fosse maldito, tanto no campo quanto na cidade. O Senhor quis que Israel fosse bendita, fosse abençoada, fosse próspera. Inclusive, quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 13, nós vimos um homem que foi muito próspero. Os pais dessa nação aqui, o pai dessa geração aqui, Abraão foi um homem muito próspero. Por quê? Porque ele priorizou Deus na sua vida. Onde ele chegava, ele erguia um altar ao Senhor. Ele era um homem manso, um homem rico e um homem temente a Deus, obediente, a ponto de o Senhor pedir o próprio filho para ele sacrificar, e ele foi, porque ele confiou. Nós iremos e voltaremos. Era um homem de muita fé, irmãos. Tanto que aqui em Gênesis 13, o Senhor nos fala quando ele escolheu, ele e Ló, né? Ele não queria que houvesse divergência entre os pastores dele e os pastores de Ló, seu sobrinho. Era um homem tranquilo, um homem de paz, um homem manso. E diz assim: você pode escolher, vamos nos separar, cada um para um lado, para que não haja contenda. Então, ele falou assim: não está toda a terra diante de ti? Aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Aí o que o Ló fez? Olhou para a campina do Jordão, que era toda regada. Parecia um jardim, antes de ser destruída, né? Antes de Sodoma e Gomorra serem destruídas. E o olho dele brilhou por aquele lugar tão lindo. Tudo bem. Abraão permitiu que ele fosse, e ele foi. Porque ele foi pela vista, mas nós não devemos andar pela vista, nós devemos andar por fé, como nos diz a palavra. E Abraão, um homem de fé, ficou onde Deus mandaria, ficou à disposição de Deus. Aí sabe o que Deus disse para Abraão, depois que Ló se afastou? Levanta agora, onde tu estás.
para a banda do norte. Não, olha para a banda do lugar de onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês hei de te dar, a ti e a tua semente. Olha a promessa do Senhor aqui. Para sempre farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Gente, então aqui está falando que Abraão, olha só, foi de um ato de obediência. O Senhor escolheu para ele e para a nação de Israel uma terra melhor do que aquela que o Ló escolheu. É Canaã, olha só, a partir de uma escolha de um homem de fé, o Senhor deu Canaã para aquela nação, Canaã, uma terra próspera, né, como eu já falei anteriormente. O Senhor ama a prosperidade dos seus filhos, como nos diz lá no Salmo 35, versículo 7. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. O Senhor não quer seu servo passando por momentos difíceis, derrota nos empreendimentos, como diz aqui no versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puser a tua mão para fazer, até que pereça por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. O Senhor não quer que seja derrotado nos empreendimentos. Tudo que fizer, o Senhor deseja que tenha a bênção do Senhor, irmãos. Olha só, o Josué lá no Egito, ele foi uma mão próspera. Ele, durante 7 anos, ele juntou trigo, muito trigo, teve fartura por 7 anos. Ele ajuntou muito trigo como a areia do mar, como diz lá em Gênesis 41, 49. Um homem obediente e temente ao Senhor tem sabedoria do Senhor para administrar e não é derrotado nos seus empreendimentos. Irmãos, o Senhor não quer isso para nós. O versículo 16 diz assim: maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o cesto e a tua amassadeira, versículo 17. Versículo 18, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. E mais à frente vai falar da maldição sobre a questão das plantações, destruição das plantações, no versículo 38, 40 e 42. O gafanhoto, a lagarta atingiria, dando destruição, provocando destruição nas plantações, insucesso no campo ou nas plantações. O Senhor não quis isso, não queria isso. O Senhor estava advertindo aquele povo. O Senhor queria que a nação de Israel fosse uma nação próspera, irmãos. Porque o Senhor tinha promessas para eles. E o Senhor tem promessas para nós, que nós sejamos prósperos também, né? Porque lá em Gálatas 3:16 diz assim, que as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Posteridade é o remanescente, é Cristo. Cristo foi a posteridade da promessa. Cristo foi o que nos levou, até nos trouxe para a promessa. Ele foi o que cumpriu a lei, né, irmãos? Glória a Deus. E nós somos herdeiros pela promessa, por causa de Cristo, herdeiros também. Conforme nos diz em 1 Pedro 2:8, eu já li que nós somos uma nação santa também, um povo adquirido. E nós temos direito, eu digo assim, como filhos adotivos, às promessas do Senhor. O Senhor tem prosperidade para as nossas vidas, meus irmãos. Glória a Deus. Assim como ele teve prosperidade para aquela nação, ele desejou prosperidade para aquela nação. E diga-se de passagem que na história de Israel a gente encontra muitos servos de Deus que foram prósperos. Mas por quê? Porque quando eles eram conduzidos pelo Senhor, tudo dava certo. Vinha a chuva no tempo certo, vinha todas as bênçãos, o Senhor colocava em suas mãos. Irmãos, é tão importante ser obediente à voz do Senhor. O Senhor quer que nós sejamos obedientes, porque o Senhor tem prosperidade para as nossas vidas, em todos os aspectos da nossa vida. Prosperidade material, espiritual. Como é bom a gente poder ter condições, né, de ser bênção para as outras pessoas. José lá no Egito, ele foi farto, ele foi
um ótimo administrador, excelente administrador. Deus abençoou as suas mãos, ele foi próspero, mas foi próspero para ajudar outras pessoas no tempo da fome, né, irmãos? E o Senhor nos dá para que nós também, a nossa prosperidade possa alcançar outras pessoas. O Senhor quer que nós tenhamos condições de abençoarmos a sua obra, né? O povo de Deus aqui, o que era exigido assim que chegasse lá na terra prometida, em Canaã, a primeira coisa era entregar o dízimo das suas primícias, era erguer um templo, um altar ao Senhor. Deus sempre foi prioridade, quis ser prioridade, quer ser, porque Ele é o único Deus, Ele é o único Deus, não existe outro Deus o qual nós devamos servir, né? O Senhor é o único Deus, só Ele que pode todas as coisas, só Ele que merece ser honrado, porque Ele é dono da chuva, é dono da água, é dono do ouro, dono da prata. Vejam na Boa Terra tinha até ouro, prata, parece até um Éden, né, irmãos? Tudo bacana, tudo fértil, abençoado para aquele povo usufruir, para a nação de Israel usufruir. Irmãos, mas ao longo da história de Israel, nós vimos decadência, aquele povo se envolveu com Baal, com deuses diferentes, deuses que Deus não aprovou que eles adorassem, e eles se envolveram, sabe quando? Sob o domínio dos reis maus, porque na história teve reis que serviram. Houve reis que serviram ao Senhor com o coração reto e tudo prosperava. O reinado dele era próspero. Nós não nos lembramos, por exemplo, mais à frente do reinado de Davi. Enquanto Davi estava na presença do Senhor, era próspero. Era uma nação próspera, tudo dava certo, prosperidade. A nação não era judiada com altos impostos. A nação era abençoada, era uma nação abençoada, próspera. Oh, irmãos, mas quando vinha um rei mau, como o povo sofria, como o povo como é que se diz? Como o povo era explorado, como o povo tinha decadência, seus bens tomados, impostos altíssimos. Basta nós virmos lá no reinado de Saul, o povo sofreu bastante. E muitos reis maus, né, que a história conta de reis maus, mas também houve reis bons que levaram a nação a ser próspera. Por quê? Porque tiveram o amor pela nação e ensinaram o caminho de Deus, influenciaram a nação de forma positiva, respeitando a presença do Senhor. E quando nós temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós nos tornamos muito abençoados e prósperos. Lá no Salmo 1 diz assim que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Olha, a nação de Israel muitas vezes ouviu o conselho dos ímpios, dos povos pagãos, dos cananeus, de outros povos, né? E bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Antes tem o seu, mais à frente diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, no mandamento do Senhor. E tudo quanto fizer prosperará. Olha, irmãos, a bênção da prosperidade para o obediente. Deus quer bênçãos, meus irmãos. Deus não quer a gente numa condição de dar tudo errado na nossa vida, nossos empreendimentos serem frustrados. Tudo que a gente faz, coloca a mão, não rende. Mas Deus quer mãos abençoadas, a sua igreja abençoada, o seu povo abençoado em tudo que fizer, gente, abençoado no ministério. Abençoa os pastores prósperos, ganhando muitas almas para Jesus Cristo. As igrejas prósperas, ganhando as almas para o Senhor. Todos nós realizando o ID do Senhor, prosperidade espiritual, abundância de saúde, de alegria, prosperidade para todos nós, meus irmãos. Prosperidade para os nossos filhos, nos estudos, nos concursos, na vida espiritual, em tudo, meus irmãos. Deus quer prosperidade para as nossas vidas. Foi isso que Ele desejou para a nação de Israel.
E enquanto a nação era obediente, tudo dava certo, tudo era bem sucedido. Como diz lá, e tudo que fizer prospera lá no Salmo 1. Viu, meus irmãos? Então, o Senhor ama a nossa prosperidade. O Senhor quer que nós sejamos prósperos em todos os aspectos de nossas vidas. E é sobre esta prosperidade que eu vos falo, encerro esta reflexão de hoje. Sejamos prósperos, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe tuas mãos, tudo que você fizer seja bem sucedido, meu amado irmão. Você, meu jovem, que vai fazer um concurso, que o Senhor prospere, que você seja próspero, consiga, avance, que o Senhor abençoe você, te prospere com emprego, com saúde. Todos os meus irmãos, eu desejo prosperidade em todas as áreas, tá bom? Porque nós temos um Deus que é dono de tudo. Ele deu herança para aquela nação de Israel, olha, e era lugar bom, Deus colocou num lugar bom, e Deus tem coisas boas para nos dar também. O Senhor tem riquezas, bênçãos. Aquelas derrotas nos empreendimentos, tudo foram consequências da desobediência. Na história de Israel, nós vamos ver à frente, né? Quando nós estivermos estudando sobre o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, o cativeiro romano, né? Então, a nação foi subjugada muitas vezes, perdeu muito, tornou-se uma cauda, como cauda em algumas situações, devido à desobediência, devido à não honra ao Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o respeito, toda a reverência, tá certo? Então, priorizemos, sejamos tementes ao nosso Deus, porque Ele tem muito para entregar nas nossas mãos. Que o Senhor abençoe tuas mãos nesse dia, que te dê a bênção da abundância, mesmo nesse tempo de crise, que você tenha fartura do Senhor, prosperidade do Senhor. Irmãos, muitas vezes, numa época difícil, o Senhor prospera seus filhos, mesmo um pouquinho, Deus ganhando. Eu já vi tantas pessoas que ganham um salário mínimo, por exemplo, e prosperam tanto. Por quê? Porque tem a bênção do Senhor. E a bênção do Senhor vem junto com a sabedoria. O Senhor dá sabedoria para administrar, não é isso? A gente vê pessoas prósperas e não é que tem muitas riquezas, mas tem a bênção do Senhor. A prosperidade é a bênção do Senhor. Quantas pessoas nós temos visto, meus irmãos, que não tem muito dinheiro, não tem... O Senhor deseja que nós tenhamos fartura, mas infelizmente nós estamos no mundo de tribulações, né? No mundo tereis aflições, tem os momentos também de crise no mundo, basta nós observarmos a crise que todo mundo está atravessando. Muitas pessoas realmente não estão prósperas nesse momento, perderam algumas coisas, não estão prósperas, às vezes ao ponto de ter abundância, mas tem a bênção do Senhor. E tudo que faz, o Senhor abençoa, o Senhor multiplica, entendeu? Multiplica a moeda, multiplica o pão de cada dia, entendeu? O Senhor não deixa faltar, o Senhor prospera os seus filhos, tá certo? Que Deus te abençoe, meu amado irmão, e que unja sua cabeça com óleo e faça transbordar a bênção sobre você. Irmãos, em Israel faltou até óleo para unção, devido à destruição das plantações da oliveira. Irmãos, ao longo da história a gente vê que aconteceu isso aqui que está escrito aqui na parte das maldições. Mas não foi isso que Deus idealizou para a nação de Israel e nem para nós. E nós vamos ainda ser muito prósperos, em nome de Jesus, cada vez mais prósperos. Se nós já somos, o Senhor tem bênçãos abundantes para nós. A Bíblia diz que transborda, né? Lá em Malaquias 3:10, fala que transborda, medida transbordante. O Senhor repreende o devorador de nossas vidas, de nossas finanças, nossa vida. Não é? Quando nós somos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, nos nossos compromissos com o Senhor nos torna prósperos. Glória a Deus. Gente, a nação de Israel era uma nação assim, quando estava assim, obedecendo ao Senhor, como eles prosperavam.
A gente vê quando Neemias propôs reconstruir os muros, como o povo se disponibilizou, os muros de Jerusalém, como o povo se disponibilizou para ajudar, um povo, como é que se diz, liberal, abençoando. Então a prosperidade é para nós abençoarmos a obra do Senhor também. Lá em Ageu fala, olha, vocês têm boas casas, e minha casa como é que fica, né? A casa do Senhor, muitas vezes a gente tem prosperidade, mas a gente não investe no reino do Senhor, não é isso? Nós somos falhos em muitos momentos, mas o Senhor deseja que nós sejamos cada dia mais fiéis à sua obra, porque o Senhor tem bênçãos para derramar sobre nossas vidas, e as bênçãos do Senhor são transbordantes, é bênção sobre bênção mesmo. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe todos os dias de nossas vidas e que torne a nossa família e a nossa vida próspera, em nome de Jesus. Tá bom, meus amados irmãos? E amanhã nós vamos refletir sobre outra bênção que o Senhor idealizou para a nação de Israel e para nós também, da nova aliança. Os da antiga aliança usufruíram muitas bênçãos, mas nós também usufruímos e vamos usufruir cada vez mais, em nome de Jesus. Prosperidade em tudo, meus amados irmãos. Um beijo e até amanhã. Que Deus vos abençoe.